Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula e você já está reparando que está um pouquinho diferente do que a gente já tem gravado. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Moisés de Biluca, nosso ajudante e companheiro na obra do Senhor, também nas aulas físicas do CETADEP. E nós hoje vamos gravar junto, nós conversando. Hoje o nosso irmão Márcio não pôde estar conosco, ele tinha um outro evento para estar participando, mas a gente vai dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre educação cristã, tá bom? Eu quero que você esteja conosco, não saia daí, assista todo esse vídeo, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. E eu quero pedir já para o irmão Moisés já se apresentar aqui e começar a nossa videoaula de hoje, amém? Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu creio que essa aula vai ser de grande importância e motivação para você que está assistindo, que tem bastante coisa interessante da parte do Senhor para a tua vida. Nós estamos empenhados por irmão Tiago para trazer essas informações e eu creio que Deus tem algo preparado para cada um de nós. Através do estudo, esse é um livro muito importante, onde vai falar sobre educação cristã, né? Quem tem o livro, né? Alguém pode estar nos assistindo e não tem o livro, mas vai ter as informações aqui decorrentes para a tua vida espiritual, parte espiritual. Amém. Até se você de repente gostar dessa videoaula, já quero pedir, já a gente não pode deixar de falar, a gente não leva muito em consideração essa questão, né? Porque a gente sabe que o importante é alcançar vidas, ganhar almas, né, irmão Moisés? Mas o YouTube entende que o curtir, o compartilhar, o se inscrever no canal é importante. Eu peço a você, nos ajude com essa ferramenta para que o reino do céu seja propagado. Mas vamos para a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre educação cristã. E um grande detalhe da educação cristã, eu quero começar com essa videoaula lendo um versículo que para mim, quando eu falo sobre conhecimento, sobre estudo da palavra, é muito interessante. Que está lá em Oséias, abra sua Bíblia. Está lá em Oséias, capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Se você não está com a Bíblia em mãos, quiser pausar esse vídeo, entrar numa outra aba do seu celular, ou numa outra aba do seu computador, ou querer pegar a Bíblia em mão, pegue lá. Está escrito assim, ó: o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento, por ter rejeitado o conhecimento. Olha que interessante. Deus está falando conosco nesse texto de Oséias, lá do Antigo Testamento, que o povo dele, o povo de Israel, pereceu. Por quê? Porque faltou entendimento acerca da palavra, acerca dos conhecimentos de Deus. Então a gente já adentra nesse assunto, falando da importância de conhecer as Escrituras. E o conhecer as Escrituras é importante, não é importante, irmão Moisés? É importante nós lermos a palavra para termos o revelar de Deus para nossas vidas, né? Você, a partir do momento que você pega um texto e você medita nele, você vai ter a inspiração do Espírito Santo, ele revela para você o que está escrito naquele texto para a tua vida espiritual. E desde o momento que você pega a Bíblia e fala assim, vamos dizer que o irmão Moisés ele vai me ensinar. Então, se ele pega a Bíblia e começa a me ensinar acerca do estudo da palavra, já é educação cristã. É verdade. Então a gente já entra. Então, às vezes, a gente sempre acaba levando em consideração, eu faço educação cristã porque eu estou estudando uma escola teológica, ou fazendo CETADEP, ou estudando na escola bíblica dominical, coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas desde o momento que você chega, fala para o teu filho, filho, vamos estudar acerca da palavra, você já está fazendo educação cristã. E é algo que Deus pediu. Deus pediu lá em Deuteronômio, no capítulo número 6, eu quero pedir para o irmão Moisés falar sobre esse texto de Deuteronômio, capítulo número 6, o que Deus pede para o povo dele. A gente sabe que o povo de Israel estava no deserto, tem todo um contexto, mas esse texto reflete para nós hoje em dia. O Antigo Testamento não foi descartado. E Deus tem muito para falar sobre esse texto. O irmão Moisés vai adentrar sobre esse conteúdo do texto, qual Deus nos requer para estudo da palavra nessa noite. Se nós formos ler o texto em Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentando em tua mesa, em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se,
ao levantar-se. Também atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e das tuas portas. Então aqui vai falar, irmão Tiago, que tudo que você fizer, você está ensinando, e vai ensinar teus filhos, ou o teu próximo, nas tuas atitudes. Então essa palavra que o Senhor nos deixa nessa noite aqui, ela é de suma importância, porque tudo que nós fizermos, tem alguém que está olhando o que nós estamos fazendo. Exatamente. E se nós seguimos a Jesus Cristo, seguimos o nosso Deus, tem alguém observando as nossas atitudes. E através das atitudes nós conseguimos alcançar pessoas através do que nós fazemos, né? Exatamente. É algo muito interessante que Deus ali, ele fala assim, ó, pegarás, vai falar com teus filhos. Então, você que é pai que está assistindo aí, e de repente não tem começado essa prática de estudo na tua casa com teus filhos, Deus requer isso aí. Deus requer que você seja o primeiro professor acerca da Bíblia para o seu filho. Até algo muito interessante que depois você vai lá, ler Daniel, por exemplo, ou ler a história de Samuel, que eles aprenderam criança acerca da palavra. E aquilo que eles aprenderam quando eles eram crianças, eles levaram para o resto da vida deles. Provérbios vai falar que ensina o menino no caminho que deve andar, e nunca mais, ou quando ele ficar grande lá, ele não vai se esquecer dessa palavra. Jamais vai se desviar do caminho, do Muito. ensinamento, né? O ensinamento da palavra, ele não é algo comum, é algo diferenciado. É algo que eu gosto sempre de falar, uma frase que sempre me chama a atenção, irmão Moisés, é que a Bíblia, você consegue, se você quer estudar ela, você lê a palavra e pede para o autor falar. Autor da Bíblia, me revela o que o Senhor quer falar. Então é a única possibilidade que você tem, é o único livro que você consegue fazer. Você de repente compra um livro de um autor lá de outro país, você não consegue sentar com ele e falar assim, o que você quis dizer nessa palavra? Mas com a Bíblia você consegue. Educação cristã é isso. Educação cristã é você chegar para alguém e tentar, da maneira nossa, né? Às vezes a gente não tem a melhor forma de falar, a melhor explicação, mas uma interpretação básica dos textos a gente consegue fazer e é algo interessante, né? E o interessante, irmão Tiago, é quando há necessidade de você buscar uma resposta da parte do Senhor. Se você pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, e ler ela como um livro comum, ela vai se tornar um livro comum. Mas a partir do momento que você vai pedir direção do Espírito Santo para você ter a revelação daquele texto que você está lendo, o Espírito Santo vai revelar algo para o teu coração. A tua necessidade, ela vai se satisfazer no texto que você está lendo. Porque o Espírito Santo vai te revelar o que ali está escrito para a tua vida. Exatamente. É algo muito impressionante. A palavra de Deus, ela é diferenciada. O salmista traz lá no Salmo 119, leia lá. Salmo 119 vai ser uma leitura bem rápida para você, caso você leia ligeiro, porque o Salmo 119 é o texto maior, né, da Bíblia, o capítulo maior que a gente considera. E ele só fala sobre a palavra. É um dos textos mais impressionantes acerca da palavra. E um verso muito interessante fala que ele pega a palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós guardar a palavra, aprenderem, estudar, ensinar as outras pessoas, elas vão se aproximar mais de Deus, não vão pecar. E outro detalhe que a gente não leva muitas vezes em consideração é que para que Jesus, ele veio na terra, pregou, ensinou, fez muita coisa. Mas antes dele ser assunto ao céu, ele chegou para os seus discípulos e falou, agora a partir de hoje vocês têm que fazer discípulos. E o fazer discípulos entra no estudo da palavra. A gente não faz discípulos falando assim, aceite Jesus e a partir de hoje você é discípulo. Não. Você precisa ensinar. E Jesus fala assim, fazer discípulos. E o fazer discípulos é caminhar com ele, ensinar. Às vezes pegar a Bíblia, tá aqui, livro de Oséias, dizia isso. Às vezes toma tempo. Não é tão fácil fazer discípulos. Mas eu quero convidar você a pregar a palavra, a fazer discípulos. Jesus nos deu uma ordenança, está lá em Mateus 16 e 15, 16 em diante. Ele fala isso. Ir por todo mundo e fazer discípulos, ensinar. Isso é uma ordem, né? É uma ordem, não é algo... se eu quiser, eu não faço. Não. Se você quer seguir a Jesus, você tem que entender que o fazer discípulos é importante. Mas vamos à sequência nossa aula, que senão a gente fica só entretido nesse tema e a gente tem muita coisa para falar. E agora, eu quero adentrar num assunto que é muito importante. A gente não quer deixar esse vídeo tão extenso, para que seja um vídeo fácil da gente ler, um vídeo interessante.
E a gente vai falar agora sobre um estudo sistemático da palavra que, para nós, assembleianos, é um dos, se não for o melhor, talvez que você considere, mas para nós é um dos melhores cultos semanais que a gente tem, que é a Escola Bíblica Dominical. E a Escola Bíblica Dominical não começou por acaso, né, irmão Moisés? Não. Ela tem uma história. Tem toda uma história, reflete várias pessoas que se adentraram nesse assunto e foram criando métodos e desenvolvendo métodos para trazer o ensinamento para as pessoas que ali estavam necessitadas desse conhecimento, né? Exatamente. A Escola Bíblica Dominical, para você que não conhece, ela é um culto, como qualquer outro culto, só que ele é voltado totalmente para o estudo da palavra. Nós, a Assembleia de Deus, nós seguimos a Escola Bíblica Dominical e um conteúdo que a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela publica a cada trimestre, né? Tem sempre um pastor que faz o conteúdo, publica, faz lá, e a CPAD ela cria como se fosse uma revista para nós, um livrinho, né? E ele segue lições para trimestre, então dá 13, 14, dependendo do mês. E esse conteúdo, hoje, atual, ele é assim. Mas lá, antigamente, ele foi criado por pessoas antes, né? Antes da Assembleia de Deus, na época da Assembleia de Deus. Hoje nós estamos numa Assembleia de Deus mais contemporânea, né? Um segmento, mas a gente tem a história dela lá atrás. O irmão Moisés, ele vai contar um pouco sobre essa história da Escola Bíblica Dominical e quando a gente começou a estudar acerca desse jeito. É verdade, Tiago. Se nós formos ver, estudar realmente como iniciou-se a EBD, a Escola Bíblica Dominical, nós vamos ver que várias pessoas deram início e muitas das pessoas começaram nas suas residências. E assim foram mandando, colocando nas igrejas, nas congregações também. Mas o grande referencial foi após a Reforma Protestante, onde o jornalista Hikes foi o que realmente deu o ícone, que deu início à escola dominical, e ele queria alcançar as crianças que ali estavam abandonadas, as crianças que não tinham o estudo secular, não tinham o estudo cristão, não tinham o estudo da palavra. Ele via aquelas crianças largadas e ele queria trazer esse conhecimento para essas crianças. E ele teve essa iniciativa de mostrar para a igreja, mostrar para as pessoas e trazendo o ensinamento secular para as crianças e o ensinamento da palavra do Senhor. Então foi Hikes que deu esse início da IBD e alcançou muitas pessoas. Ele começou a ir com um número muito reduzido e poucos anos depois alcançou uma multidão. E hoje nós vemos aí que a EBD alcança o mundo todo, bem dizendo, né? Exatamente. Algo muito interessante que você que é cristão, você que congrega numa igreja, você que gosta do ensino, você vai entender o que eu estou falando. Uma igreja que tem uma escola bíblica dominical forte, ela não perece por qualquer coisa. O cristão que tem um conhecimento forte acerca da palavra, ele não cai por qualquer problema. Então é importante, a escola bíblica dominical, no nosso caso, é no domingo. Tem igrejas que devido a eventos, eles acabam utilizando o nome Escola Bíblica Dominical, mas fazem outros dias, né? Mas o ensino sistemático e semanal é importante. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela tem essa questão da história, não foi feito por acaso, a gente sabe que foi Deus que direcionou a igreja para estar utilizando essa ferramenta e hoje está aí. Na Assembleia de Deus, a gente sabe que ela não tem 500 anos, né? Ela tem pouco mais de 111 anos e ela está aí e está trabalhando e a escola dominical não para. Você que está assistindo o atual nesse momento, a gente vai publicar esse vídeo no mês de julho de 2020. Nós estamos passando por pandemia, muitas igrejas acabaram fazendo transmissões ao vivo de escola bíblica dominical. Nós hoje estamos utilizando a revista do segundo semestre, não foi publicado o terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre a Carta aos Efésios. Até se você quiser, procure lá, tem bastante vídeo acerca da Carta aos Efésios. A Igreja Eleita fala muito sobre esse tempo e é uma ferramenta boa. A gente vai adentrar em alguns tópicos acerca da Escola Bíblica Dominical hoje, para a nossa vida, acerca de alguns detalhes, alguns pontos assim
de como a gente vive hoje a escola bíblica dominical. Então, a gente tem alguns fundamentos acerca da escola bíblica dominical e alguns aspectos importantes. Eu quero perguntar uma pergunta pessoal agora ao irmão Moisés. O que o senhor acha da escola bíblica dominical? Mas uma questão pessoal. Ela é boa por causa disso, por causa daquilo. Uma pergunta pessoal. O que o senhor acha acerca da escola bíblica? Irmão Tiago, a escola bíblica dominical é muito válida e, para mim, muito interessante. Por quê? Você vai na escola dominical no domingo, geralmente as nossas congregações fazem no domingo, de manhã, geralmente das 9 às 10h30, né? E você tem essa oportunidade de questionar o professor. Tem um assunto que está sendo discutido, você tem como interromper ou tirar as suas dúvidas referente àquela lição que está sendo passada, que está sendo ministrada, né? Exatamente. Então, num culto normal que você vai participar, geralmente você não consegue, às vezes, tirar uma dúvida, sanar uma dúvida. E na escola bíblica dominical você vai conseguir absorver, conseguir tirar essas dúvidas que você, no momento da lição, você teve. Então, é muito importante, é bom participar. Você que não é participante, participe conosco, EBD. Exatamente. Muito bom. Até um ponto importante, num culto de domingo, culto de sábado, culto quinta-feira, quarta-feira, não sei que dia que vocês fazem culto nas suas igrejas, ou se você ainda não é evangélico, procure uma igreja, você vai ver que a resolução da palavra ela é muito interessante. Nós estamos falando teologia, a gente nunca escondeu de qual igreja que a gente é, mas na Assembleia de Deus a gente tem uma prática dos cultos de ensino, por exemplo. Culto de ensino, no caso, na nossa igreja é na quinta-feira, algumas são na quarta. Na nossa igreja sede, que é realizada pelo pastor Polini hoje, ele é o nosso atual presidente, mas devido à pandemia ele não pode estar frequentando os cultos. O nosso pastor vice-presidente, pastor Enéas Polini, sempre está lá na terça-feira ministrando os ensinos. Mas é difícil, a gente não tem essa prática. Durante o culto, está lá ensinando, ninguém interrompe. Mas na escola bíblica dominical a gente tem essa possibilidade. Você tem essa oportunidade, né? É um momento, é uma escola. E a escola funciona assim, você pergunta, o professor responde. Às vezes o professor não tem todas as respostas, que também ninguém é perfeito, não tem como ter todas as respostas. Mas o professor vai lá, ele fala, não, próxima aula a gente traz, algum outro irmão também nos ajuda, está lá ajudando. E a escola bíblica dominical é muito importante. Mas a escola bíblica dominical, para que ela funcione, ela tem alguns fundamentos. Não é aleatório, eu chego lá e dou aula e pronto. Não, ela tem alguns fundamentos, algumas questões básicas que precisa ter. Igual, por exemplo, algo importante. A escola dominical tem que ter uma questão sequencial de aula, né? O sequencial de práticas de aula, de conteúdo. Então, por exemplo, nós hoje atualmente estamos estudando sobre a carta aos Efésios. Para que dê certo essa aula, a gente precisa seguir uma sequência. A gente começa no básico, segue uma sequência e vai falando sobre os fundamentos. Tem que ter uma gestão, não dá para fazer aleatório. Tem que ter alguém por detrás, né? Sim. Para que essa escola bíblica dominical funcione. Sozinho não dá certo. Sozinho dá alguma coisa certo? Não dá. Não dá. E nós temos que ainda dar muito valor na questão do pastor, o apoio do pastor na questão da EBD, né? Se o pastor realmente ele incentiva, ele dá condições para os membros estar ali elaborando as aulas, mesmo na questão de salas especiais, né? Que são divididas as turmas, né? As classes são divididas entre crianças, jovens, adolescentes e adultos. Cada um tem uma sala específica para não misturar os assuntos, né? Exatamente. Até porque não tem como. Igual, por exemplo, a gente analisa a Bíblia e a Bíblia nos traz esses aspectos que quando a criança lá era ensinada, ela era ensinada de um jeito. É a mesma palavra, mas a forma de falar era diferente. Para o jovem é diferente, para o adulto é diferente. Então, o ideal, a gente sabe que nem todas as igrejas têm, né, um espaço físico com salas, mas se você tem na sua igreja condição, consiga separar as classes. Trabalhe com as crianças em um espaço e a didática tem que ser específica. Trabalhe com os jovens, tem que ser uma sala separada, os adultos, até porque a resolução acerca da palavra é diferente. Não tem como eu pegar uma criança e perguntar para ela o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo número 6. Talvez ela saiba o texto, mas ela não consegue entender talvez todos os contextos. Não consegue assimilar ainda, né? Assimilar. E isso é importante.
Então a escola bíblica dominical ela consegue atingir todas as classes etárias, né, todas as faixas etárias por causa disso. Tem essa condição de fazer uma separação de sala, fazer a separação de pessoal, as idades, né? É muito importante. Até algo que me chama muita atenção, que eu acredito que nas igrejas que estão, os irmãos que estão nos assistindo, as igrejas, sempre tem alguém que é da área de pedagogia, né? E na área de pedagogia a gente aprende a trabalhar a respeito das faixas etárias. A escola bíblica dominical, por exemplo, ela começa, a primeira faixa etária, algo muito interessante, seria a mais pequena tem o livro já para acima de 6 meses. Então, de 6 meses a 2 anos, tem uma faixa etária de 2 anos a 4, daí assim por diante. Até que chega na classe dos adultos e adulto casou, já é adulto. Já entrou no... Porque tem a classe também dos jovens que são solteiros, jovens adultos, né? Acima de 18 anos, mas ainda não são casados. Então, a partir do momento que é casado, você vai lá para a classe dos adultos. Tem igreja que consegue separar aula só para irmãos, aula só para irmãs, isso daí fica a critério do pastor, né? Mas é importante o pastor estar junto. Sim, é de suma importância. Se o pastor está incentivando, ele vai ser o primeiro que está à frente do trabalho e os irmãos que estão trabalhando, que estão elaborando, eles vão ver um referencial. O pastor tem apoio, está me dando condições de eu trabalhar, né? Uhum. E se o pastor não está apoiando, geralmente é difícil. Vai ser desmotivador para a equipe, né? A gente acaba falando assim, fica difícil. Aqui é um ditado, né? Nós estamos falando da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e é popular a gente falar assim, fica difícil. Então não fica fácil. Mas que outro fundamento que você acredita que é importante também? Além do apoio do pastor, separação de sala, classe etária, uma outra ferramenta que poderia que dá certo na escola bíblica dominical, irmão Moisés? O estudo direto da palavra do Senhor, né? A palavra não pode faltar. Não, nós vamos ver em 2 Timóteo que a palavra do Senhor vai nos instruir, né? Lá, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Então veja bem que a palavra, você estudando, ela inspira você e traz conhecimento. Então Deus já traz a palavra aqui para nós termos esse entendimento, né, irmão Tiago? Exatamente. A palavra é algo que muita gente, infelizmente a gente sabe, muita gente tem conteúdo bíblico, né? Conhece a Bíblia, mas às vezes chega numa aula e fala sobre outra coisa que não é Bíblia. Então, a Bíblia é perfeita, ela é inteira. Então, a escola bíblica dominical, como o nome já diz, é Bíblia. É Bíblia. Não pode faltar Bíblia. A Bíblia é fundamental. Até você que vai na escola bíblica dominical e de repente, não estou falando que você faça isso, mas de repente você não tem levado a Bíblia para a escola bíblica dominical, está faltando. Está faltando algo. Tem... Aquela questão de o crente ser chamado que anda com a Bíblia embaixo do braço, né? Não se envergonhe por isso. Exatamente. Tenha gratidão, porque Deus é a palavra do Senhor. Exatamente. É o que nós, semana passada, estávamos dando aula ali na nossa subsérie, e eu comentava que a palavra do Senhor, ela é viva. Exatamente. Ela, todos os dias, ela se renova para mim, de uma forma, para o irmão Tiago, na situação que ele necessita, ela vai absorver, vai trazer o ensinamento para o Tiago, vai atender à necessidade dele. E eu creio que você, se buscar a palavra do Senhor também, Deus vai trazer o ensinamento e trazer a resposta para a sua vida. Exatamente. E é algo muito interessante, porque a Bíblia, ela é surpreendente. Hebreus vai falar no capítulo número 4 que ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela faz aquilo que nem nada nesse mundo consegue fazer. Se você pegar um livro lá, por exemplo, um livro de autoajuda, ele pode acalentar a tua alma ali, pouco. Mas a palavra, ela vai no problema. A palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela consegue fazer essa separação. Mas algo muito interessante é que muitas pessoas param de frequentar a escola bíblica dominical porque às vezes não tem motivação. E motivação é importante. O professor tem que estar motivado, o aluno tem que estar motivado.
E como que a gente consegue alcançar o aluno para ele se motivar? Como que a gente pode fazer? É só palavra? Pode ser que não. Pode ser que às vezes a forma de falar muda. Então a gente agora vai falar um pouco a respeito de algumas formas de alcançar o aluno, motivar ele. E depois a gente vai entrar no aspecto do professor. Primeiro a gente vai falar como você, professor, pode alcançar o aluno com algumas ferramentas. Como você pode motivar o seu aluno. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco de você, para você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você que é pastor, que está assistindo esse vídeo, como você motiva o seu professor para estar lhe auxiliando na Escola Bíblica Dominical. Amém, irmão Moisés? Vamos falar sobre como alcançar o aluno? Vamos lá, irmão Thiago. Vamos lá, vamos trazer algumas informações referentes a esse tema aí. E o bom relacionamento com o professor e os alunos que vai trazer um enriquecimento da aula, né, irmão? Exatamente. Saber se relacionar o professor é porque é complicado. O professor às vezes não conversa com o aluno, não tem aquele contato e não dá certo. Ou às vezes é muito fechado, né? Muito restrito, ele não consegue fazer com que a turma, com que o aluno se solte na sala de aula. E se o professor ele fica muito fechado só para si, o aluno não vai fazer, não vai questionar, não vai perguntar, vai sair com dúvida. Então a partir da hora que o professor traz a motivação e ele vai trazer o assunto para a turma e a turma vai começar a perguntar, vai sair perguntas e vai sair respostas também. Uma aula boa, é uma aula dinâmica, né? Onde Sim. tem a pergunta, o professor de repente traz vamos dizer assim, uma situação, um problema, né? Um problema ali, o que quer dizer acerca desse texto? O aluno vai pensar, daí ele vai responder e de repente surge uma outra pergunta e ali começa. E a aula é assim, né? Uma pergunta, outro responde, ele conversa. Então se não tiver isso, acaba que a aula fica um pouquinho desmotivadora, né? Mas até o relacionamento entre os alunos é importante. Os alunos têm que se conversar, a turma, né? A classe inteira, ela tem que ter um relacionamento. Isso é igreja. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento. É um corpo só, né? A gente tem que entender. Também, infelizmente, acaba que o professor tem que colocar limites. Às vezes, né? Sair fora do assunto desmotiva o aluno. A gente aqui está falando sobre Bíblia. Agora nós estamos falando sobre Escola Bíblica Dominical. Mas se eu venho, você procura lá Educação Cristã e você começa a assistir o vídeo e começa a falar sobre outro assunto, você vai sair do vídeo. Vai fugir do foco, né? Então a gente tem que também saber, o professor tem que saber que ele tem que colocar limites no assunto, né? Se estamos falando, por exemplo, hoje estamos falando sobre o livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis. Claro que tem momentos que a gente vai ter que ir lá buscar lá em Hebreus, buscar lá em Romanos, buscar em outros conteúdos, né? Outros textos. Mas a gente tem que sempre lembrar que o foco, qual seria a aula, né? Não pode fugir muito. E o aluno, ele acaba sendo muito impactado quando a aula é boa. A aula, se ela é boa, o professor estuda, que infelizmente a gente sabe, a gente é humano e a gente é falho. E, irmão Moisés, você gosta de professor que chega na aula e improvisa? Não, você já tem que vir com a matéria já preparada e sabendo que vai haver questionamento, né? Sabendo que vai haver perguntas ali, você tem que estar preparado. Não adianta se vir de qualquer maneira, principalmente para os jovens. Os jovens, eles são muito críticos. E hoje, através do celular, da informática, da informatização, eles têm na palma da mão respostas e se você não estiver preparado, você vai ficar perdido também na aula, né? Infelizmente, um professor que não se prepara, ele perde o aluno. Ele perde o aluno, não tem. Você que é cristão e participou já da escola dominical ou participa, sabe? Você que é professor, de repente, começou a dar aula e o aluno viu que você tá de qualquer jeito. O aluno não adianta. Não adianta tentar enganar. Percebe na hora, né? Não adianta, porque o aluno ele vai perguntar algo ali e ele vai saber, o professor não está preparado. E às vezes não é falha do professor, o professor tem que estudar. E outra coisa, irmão Thiago, a gente, como professor, e o senhor está na coordenação, nós temos que conhecer o limite de cada aluno. Exatamente. Porque cada aluno ele tem condições de assimilar certos assuntos.
Alguns assimilam na hora, já vão questionar, outros vão demorar um pouquinho mais para ter entendimento daquele assunto que está sendo falado. E o professor tem que conhecer o aluno que tem na sala de aula. Então, para conseguir trazer aquela mensagem para toda a turma, para todos entenderem e compreenderem. É exatamente o que está escrito lá em 1 Coríntios. Se você quiser buscar lá, 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala acerca disso. Fala que os crentes ali, naquela região, em Corinto, eles já eram para estar se alimentando de um alimento sólido, mas ainda eles estavam como novos nascidos, né, o termo que ele usa. Que eles ainda estão tomando leite, como o bebezinho. Toma o leite, você não pode dar uma sopa de feijão para o nenenzinho que não vai dar certo. Ele está ainda sendo amamentado, ele precisa do leite. Mas o cristão é assim, ele começa engatinhando, começa aquele alimento mais leve, né? Vamos dizer assim. Mas chega um tempo que o alimento leve não surte mais efeito. Ele tem que ir para um alimento um pouquinho mais pesado, né? Que dê mais sustância. E assim tem que ser o professor. O professor precisa ver, ó, hoje o aluno não está bem. Então, vai mais devagarzinho. Mas vai chegar um tempo que devagarzinho não adianta. Você vai ter que alimentar o aluno um pouquinho mais com um alimento mais sólido. Mas você precisa saber, não adianta também chegar com alimento sólido para o aluno, sendo que ele está novo na fé, ele vai falar assim, não, esse daqui não é para mim, é para universitário. Não adianta. Ele ainda não tem aquele conhecimento profundo principalmente da escritura, né? Exatamente. Então ele vai ficar um pouquinho perdido. Mas no momento que abre-se, a EBD, uma grande vantagem dela, que ela não é só para o cristão. Não é só para a igreja local, não é só para os membros. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, faça um convite para o teu vizinho, para o teu amigo, um colega, teu primo que pode estar junto na escola bíblica dominical, onde através desse ensino vai ser alcançado, ele vai conhecer a palavra e vai entender a palavra do Senhor, né? Exatamente. E na realidade, até lembrando num texto, a Bíblia fala que o que liberta a gente é a palavra. O que muda a gente é a palavra. Então, se você quer, de repente, você conhece alguém e sabe que aquela pessoa ela pode melhorar como pessoa e se tornar um cristão autêntico, verdadeiro, seguindo o que a palavra fala, é só ensinando a palavra. Não é outro meio. Até nós conversávamos numa aula atrás, e existem práticas, né, de culto. Existem cultos, né, denominados cura e libertação. Sim. E na realidade o melhor culto, né, não vou falar o maior culto, mas o melhor culto de cura e libertação é a escola bíblica dominical. Porque a gente cura as feridas através da palavra e liberta do velho homem. Então, essa questão da cura e libertação na escola bíblica dominical acontece muito. Talvez você fale, mas não, nunca vi manifestação, mas não é isso. Procure lá, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 36, veja o que diz. E você vai ver que nós não estamos falando mentira. Que a palavra, ela muda a pessoa, a palavra liberta, a palavra transforma. E Jesus mesmo falou, capítulo 14 de João, que ele é essa verdade que liberta. Mas vamos dar sequência. Nós já falamos um pouco do que motiva o aluno, agora a gente vai falar sobre o que motiva o professor. Você como estudante da palavra, professor de Bíblia, né? Professor CETADEP, já deu muita aula na escola bíblica dominical. O que motiva um professor a estar lá, indo lá? É ter aluno, uma coisa a gente sabe, é ter aluno. Tendo aluno a gente é motivado. Mas o que mais ajuda? O primeiro foco é a gente transmitir o que a gente absorve. Porque quem mais aprende, irmão Thiago, quem mais aprende realmente é o professor. Porque ele vai buscar conhecimento, ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar a revista e assim por diante, acima do material que a gente adquire, né? Então vai estudar, vai meditar e vai trazer o conhecimento. Quem mais vai aprender é o professor. Exatamente. E o que mais motiva é a partir do momento que você está na sala de aula e você consegue transmitir aquela mensagem e o aluno consegue absorver. Isso é tremendo, irmão Thiago, porque nós não podemos guardar o ensinamento que a gente tem, não podemos guardar para nós. Nós temos que ser ensinadores, temos que repassar essa mensagem para os alunos, né? É algo muito interessante, me faz recordar daquilo que está escrito lá em João, capítulo 4. Abra lá sua Bíblia, lá, se você quiser pausar esse vídeo, você pausa, lê o capítulo 4. Mas se você já lembra ou está com a Bíblia em mão,
capítulo 4 vai ter uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Daí, nessa conversa, Jesus fala assim, ó, se você tomar da água que eu te der, nem você vai brotar uma fonte inesgotável e você vai poder dar essa água para outras pessoas. O conhecimento da palavra é isso. Você absorve ela, você aprende, você começa a ser alimentado por ela, e quando você começa a entregar para outra pessoa essa palavra, você não perde. Você, pelo contrário, parece que te sacia mais ainda. E você tem mais sede, você busca mais, e de repente dá de beber a outra pessoa, e de repente tem mais sede de volta, e a palavra é isso, uma fonte inesgotável. Inesgotável. O irmão Moisés falou no começo da aula algo muito interessante, que você lê um texto e você tem uma compreensão do texto, mas de repente outra pessoa vem e tem uma outra compreensão, e às vezes a compreensão dela, a gente sabe que às vezes tem compreensões que são erradas, mas muitas pessoas conseguem, sem fugir do contexto, fazendo um estudo correto, conseguem ter várias compreensões do mesmo texto. E a Bíblia, ela traz essa prática para nós, e isso nos motiva. Então você que é professor da Escola Bíblica Dominical, saiba que uma forma de se motivar na Palavra de Deus é estudando a Palavra de Deus. Só estudando. Estudando, buscando. Se aprofundando no conhecimento, né? Exatamente. E algo que também traz motivação, você de repente você é superintendente ou é pastor de igreja, você quer motivar o teu professor, dê uma estrutura para ele. Sim. Por exemplo, hoje nós temos ferramentas, muitas ferramentas, né? A tecnologia nos ajuda muito. Por exemplo, o celular ou o tablet, né? Eles são quase iguais, né? Diferencia o tamanho, mas tendo um tablet, por exemplo, na aula, você consegue colocar bastante conteúdo, preparar uma aula, e se você tem um data show na aula, imagina, você consegue colocar lá um recurso visual, né? O data show já está falando show, né? Já muda a aula, né? Exatamente. A partir da hora que você coloca a imagem lá, o aluno ele vai visualizar o assunto e vai conseguir memorizar, ele vai conseguir assimilar aquela imagem que está passando ali, ele vai conseguir guardar melhor que só você falando, né? Então, a partir do momento que ele visualiza algo, ele vai guardar mais essa informação, né? Recurso visual é muito importante. Talvez você aí, eu não sou tão novo, a gente tinha lá nas escolas, lá quando a gente era mais novo, a gente tinha o retroprojetor. O datashow é a mesma coisa, só que agora é digital, é muito mais fácil, consegue passar vídeo, áudio, bastante coisa. Mas é como se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, vamos supor, eu pego a Bíblia, hoje você não está visualizando a Bíblia nessa imagem. Aqui atrás não tem nada projetado, mas eu consigo projetar a Bíblia lá, o aluno que está vendo, eu falo, abra lá então o versículo. Talvez o aluno não tenha, talvez esse recurso, né, a Bíblia ali, de repente é novo convertido, ou é um visitante, não tem a Bíblia em mãos. Mas você coloca lá no datashow, tá lá o versículo, tudo fica muito mais fácil. Até um vídeo, né? De repente, para que a aula fique mais interativa, você coloca um vídeo. Coloca um vídeo lá explicando um conteúdo, né? Ajuda. Muito interessante, muito interessante. Música não, né? A gente não fala música, né? Talvez na sua região fale música, mas aqui na nossa região a gente fala hinos, né? De repente, vamos colocar um hino da harpa lá, que fala sobre um conteúdo, né? Porque os hinos da harpa, eles são bíblicos, né? São cristocêntricos e tem muito sobre a Bíblia. De repente você pega lá um hino lá, por exemplo, o hino 15, com cego andei. Você consegue falar, pegar a Bíblia, pega esse hino, consegue motivar o aluno a uma aula interativa. Fica muito interessante. Então isso motiva o professor. Você que está à frente da Escola Bíblica Dominical, traga recurso para o seu professor, ajude ele. É muito interessante. Vai causar no professor em primeira mão um efeito, né, muito bom. Mas uma ajuda, né? Você não está vendo aí no vídeo, a gente não consegue colocar toda a imagem, mas aqui nós temos vários livros aqui na mesa. Talvez você só esteja vendo o livro do Cetadep em minhas mãos, a Bíblia, né? A minha Bíblia tem uma capa um pouquinho diferente, uma capa personalizada, mas é Bíblia. Irmãos, não se escandalize. Tem o caderninho do irmão Moisés que está tendo as anotações, mas aqui nessa mesa tem vários livros. A leitura, o livro em si, ele ajuda muito, 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 muito. Eu vou pegar um livro que está aqui na minha frente, por exemplo, esse folheto aqui fala sobre uma linha temporal, né, uma linha da Bíblia. Então, acaba
ajudando, de repente vai lá, compra um livro, invista no professor. Compra um livro, ajuda ele, motive ele. Um dicionário, né? Um dicionário bíblico. Uma pequena enciclopédia bíblica, né? Onde você vai trazer informação necessária. Às vezes você tem a revista, mas precisa se aprofundar no assunto. Você vai nessa enciclopédia, ela vai te trazer mais informação, mais coisa, mais profunda do texto que está sendo trabalhado, né? Até algo muito interessante, se você tem recurso, né? Claro, a gente sabe que recurso nem sempre é fácil, mas se você tem recurso, os irmãos da Escola Bíblica Dominical ou a tua igreja, ela consegue levantar uma caixinha, né? De repente, monta uma biblioteca. A biblioteca, ela a gente sabe, né? A biblioteca é um conjunto de livros, né? Mas a biblioteca, para professor, às vezes a gente fala assim, a biblioteca é muito bom para o aluno, mas às vezes ela é mais útil para o professor. E o professor, tendo esse acesso à biblioteca, tendo onde buscar o conhecimento, ele vai lá, vai ler um livro e ele vai se sentir muito mais motivado a dar uma aula boa para o aluno. E, consecutivamente, se ele dá uma aula boa, o aluno fica mais motivado. Né? Não é verdade? É verdade. Tiago, nós estamos falando aqui de Bíblia, falando de textos, mas o que o professor em si, o aluno tem que ter é o temor com o Senhor, né? Exatamente. Se o professor ele pegar um texto e ele não ter o temor do Senhor, não é você ter medo do Senhor. Exatamente. Medo é uma situação, você tem, né, irmão Tiago? Então, se você pegar lá Salmo 111, versículo 10, vai falar a seguinte coisa, está escrito assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência a todos os que praticam. Então, a partir do momento que você pega a palavra do Senhor e você coloca no teu coração o temor do Senhor e você consegue transmitir isso para os teus alunos, é tremendo, é algo espiritual, vou falar assim, né, Tiago? Foge do nosso contexto. Então, a partir do momento que você entrega aquilo que o Senhor te revela, se torna muito enriquecedor. Exatamente. E algo que eu quero falar para os professores e liderança de igrejas, na hora que você está lá ensinando na Escola Bíblica Dominical, a gente comenta muito com alguns irmãos, hoje a gente está trabalhando na igreja, na área de ensino, e a gente sempre conversa acerca disso, que muitos irmãos estão dando aula e de repente lá começa a sentir a presença de Deus, o Espírito Santo está falando, ele fala, não, eu não posso porque eu estou na Escola Bíblica Dominical e eu tenho que seguir o conteúdo. Irmãos, a palavra provoca em nós a manifestação do Espírito Santo. A palavra provoca em nós o avivamento. O avivamento vem através da palavra. A manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, eles vêm para a edificação da igreja. Então, a palavra de Deus, ela vai provocar em nós a manifestação do Espírito Santo. Algo que a gente utiliza aqui, não sei se é esse dizer, né, que você vai utilizar na sua igreja, mas algo que a gente fala muito assim, de lado ao Espírito Santo. Quando você começa a estudar a palavra, o Espírito Santo vem. Quando você começa a ensinar a palavra, o Espírito Santo vem. De lado ao Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. A liberdade, irmão. De liberdade ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele coloca em nós dons. E algo que está muito interessante lá em Efésios, no capítulo número 4, se não me engano, vai falar assim, que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, profetas e outros para mestres. Mas para que Deus deu isso? Se você ler lá em Efésios capítulo 4, se eu não me engano é versículo 11 e 12, 11 e 12. Vai falar assim, que fala esses ministérios, né? Mas ele deu para quê? O que está escrito, irmão Moisés? Deus deu para quê? Vamos ler lá. Então, Efésios 4, versículo 12, vai falar assim, ó, 11, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, eu me alegro, eu sinto a presença de Deus enquanto nós estamos fazendo esse vídeo. E dá vontade de sair correndo, falar em mistério, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Deus ele coloca pessoas, é algo muito interessante, Deus levanta pessoas para ensinar. Para quê? Para que a gente seja aperfeiçoado. Então a palavra de Deus ela faz o que na nossa vida? Nos aperfeiçoa.
A palavra santo não é santo de santidade, a palavra é santa de separado. Então, quanto mais você busca a palavra, quanto mais você procura, quanto mais você aprende a palavra, você se torna cada vez mais próximo de Deus, mais separado. A igreja do Senhor, mais próximo dele. E é isso que nos motiva a cada vez mais estar estudando a palavra. Eu acredito que essa aula foi boa para você, porque tem sido para nós. A gente vai encerrar por aqui, para que esse vídeo não fique tão extenso. Mas eu quero convidar você, estude mais a palavra de Deus. Procure mais, se você já é professor da Escola Bíblica Dominical e você faz parte das Assembleias de Deus, ou de repente não faz parte das Assembleias de Deus, procure o Centro Teológico, o CETADEP, que a gente chama. Se você não tem na sua cidade o CETADEP, digite lá no Google, CETADEP, ele vai procurar e vai achar lá a secretaria, né, do CETADEP. Hoje o conteúdo que a gente está utilizando, é um centro teológico, é um seminário bíblico. Procure lá, você vai se motivar, você vai aprender mais. Tem pessoas altamente capacitadas, por exemplo, o pastor Hércules ou o pastor Ciro, eles fazem parte do Centro Teológico do CETADEP. Pastor João um dos professores e mentores desse conteúdo que é publicado. Procure lá, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Mas também eu quero pedir a você que gostou desse vídeo, deixe seu like, seu curtir, comente, deixe um comentário. A gente vai, na medida do possível, vai tentar responder todos os comentários. E também é importante, se inscreva nesse canal. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida, como tem sido para nós. Amém. Muito bom. Amém, irmão Moisés? Amém. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo.